Olá meus irmãos, um dos vídeos mais polêmicos de 2018 que eu postei no nosso canal foi a respeito se Deus usou ou não a jumenta de Balaão, igual ele usa as pessoas nas igrejas hoje, né? Assim diz o Senhor, eis que falo contigo. Essas coisas bonitas do nosso pentecostalismo. E as pessoas ficaram muito bravas com as considerações que eu coloquei. Eu tive considerações, digamos, até hostis, né? Então eu resolvi fazer uma análise exegético-hermenêutica de Números, capítulo 22. Pega sua caneta, seu papel, suas considerações, que a gente vai fazer uma leitura a respeito do que se passa aqui. Né? Outro dia eu ouvi uma pregação de uma pessoa que diz que Deus usa uma jumenta de 4 patas, e nessa noite ele vai usar uma de 2. Eu achei aquilo bem baixo. E o evangelho, ele é sublime, não tem baixaria no evangelho, não é por aí que a coisa acontece. Então vamos atentar a isso. A jumenta de Balaão, análise exegético-hermenêutica do contexto, ok? Pega a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, verso 21 ao 35. Nós vamos fazer uma leitura e comentário de versículo por versículo para que não reste dúvida a respeito do que realmente está acontecendo aqui no nosso texto. A palavra de Deus, ela não precisa que nós a justifiquemos. É a palavra que explica a palavra. Não precisa da nossa opinião, né? Você goste ou não, a palavra já está aí e pronto. Isso já é o suficiente. Gênesis capítulo 22, do verso 21 ao 35, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler e analisar. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. É uma palavra antiquíssima, né? Albardou. Albardar é preparar, né? É selar. Né? A gente não usa mais na língua portuguesa essa expressão albardar. Né? Ou seja, preparou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se a caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado em sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. É uma das raríssimas expressões da palavra anjo do Senhor aqui, né, como adversário. Geralmente essa expressão adversário, ela é dada mais ou menos ou exatamente ao inimigo. Dificilmente é dada às perspectivas do Senhor, né? Aqui o anjo do Senhor é o próprio Deus, né, que está manifesto no caminho de Balaão. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, no verso 23, que estava no seu caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Até então é uma prática muito comum, quando o animal sai do caminho que o seu dono está pretendido, né, dá aquela chicotadinha e o animal volta, né? Eu espero que a Sociedade Protetora dos Animais não fique achando que eu estou defendendo que a gente deve espancar animal, né? Porque hoje a gente tem que falar as coisas no mínimo detalhe que as pessoas entendem do jeito que elas querem entender. E não do jeito que a gente está falando aqui. Estou falando do contexto. Eu nunca nem morei em cidade de interior para saber como é que funciona essa vida de labuta com animais. Eu nem sei como é que funciona isso. A minha vida toda foi praticamente em apartamento. Em apartamento nem cachorro direito a gente pode ter. Raríssimas às vezes quando pode. Mas o anjo do Senhor pôs-se a uma vereda de vinhas, havendo uma parede de uma banda e uma parede de outra. Ou seja, na primeira vez, o anjo do Senhor aparece na frente do caminho onde estava Balaão e a sua jumenta. Balaão não viu, você viu que vai com eles 2 moços também não viram, e só a jumenta que vê. A jumenta desvia do anjo do Senhor, porque ele está com a espada na mão. Anjo do Senhor com a espada na mão é sempre uma referência à peleja, né? Porque ele vem com um propósito, não vem para exibir uma espada na mão, né? É um propósito de peleja, vem para guerra, vem para briga, num português mais aberto, né? E aqui de novo ela vai desvia, Balaão
bate, né, na jumenta, a jumenta volta para o caminho e chega num determinado caminho onde tem, né? Então tem uva na direita, plantação de uva à direita e plantação de uva à esquerda. Então são duas paredes de plantação de uva. O anjo já apareceu para a jumenta, os dois moços não viram, Balaão não viu, a jumenta desvia do anjo do Senhor, que está vindo com a espada na mão, ou seja, ele quer brigar, ele está vindo para peleja, né? Uma guerra que vai acontecer ali, ela se desvia dele. Não sei por que motivo, o texto não fala, né? Se o texto não fala, a gente também não. Vamos parar com esse negócio de enxertar a Sagrada Escritura. E aqui, de novo, mais à frente, tem uma plantação de uvas de um lado, plantação de uva do lado, a forma que o texto vai descrever como se fossem paredes, né? Essas duas plantações, e o anjo do Senhor se põe no meio desse caminho, ou seja, não tem jeito de nem desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. O negócio é encarar o anjo com a espada na mão. Mas o anjo do Senhor pôs-se a uma vereda de vinhas, havendo uma parede de uma banda e uma parede de outra, ou seja, de um lado e de outro. 25, ainda no capítulo 22. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Ou seja, ela vai se espremer contra o cantinho para passar, né? Não por cima do anjo, não de cara com o anjo, e ela vai dar uma apertada no pé de Balaão. O texto é muito bonitinho de ler. O texto é muito singelo, né? Dá uma olhada aí. Eu sei que vocês ficaram bravos comigo porque eu dei umas risadas no vídeo, porque a pergunta é engraçada. E se vocês tivessem ouvido o áudio do irmão que me perguntou, vocês tinham dado mais risada ainda, porque ele fala muito engraçado. E as pessoas na igreja estão meio engessadas. A gente não pode dar uma risada que já está virando debochado, já está querendo desmerecer a gente, já está querendo falar mal com a gente, brigar com a gente. Irmão, relaxa, baixa a guarda aí, ó. Pelo amor de Deus, você não é obrigado a assistir os vídeos, não. Mas uma vez que você está assistindo, pelo menos para ouvir, né? Antes de entrar num veredito sobre a coisa, dá pelo menos o benefício da dúvida. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver de onde que ele tirou isso. Vamos ver quais são as razões, as fundamentações. E aí você coloca se você aceita ou não. Agora, quando a gente está apresentando a Escritura, eu pretendo no máximo colocar alguma coisa do meu entendimento com muita humildade. Eu evito isso o máximo, porque a Escritura já diz tudo que ela tem que dizer, então a gente não precisa dizer muita coisa mais não, né? Vamos para o versículo 26, ou seja, já é a segunda vez que a jumenta foi espancada. Versículo 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se a um lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se contra a jumenta com o bordão. 3 situações aqui acontecem, 3 cenas. Lá vai Balaão com a sua jumenta e os seus 2 moços. Primeiro ele vê o anjo do Senhor, ela desvia do anjo do Senhor. Balaão bate nela. Não é porque quem está vendo o anjo do Senhor não é os moços, não é Balaão, mas só a jumenta. Depois, lá na questão da plantação de uva, né? Ela aperta o pé de Balaão porque ela quer passar ali rasgando a parede mesmo, bem apertada, e a toma espancada de novo. E pela 3ª vez, o anjo do Senhor aparece no lugar onde não tem como nem encostar para um lado nem para o outro, nem apertar daria para passar. E ela infelizmente se rende e se abaixa, porque não tem como passar por cima, né, do anjo do Senhor. É interessante que isso aqui nos ensina uma coisa muito bonita. Com relação ao anjo do Senhor, que aqui anjo do Senhor é o próprio Deus manifesto, a gente não tem que ficar insistindo, né, brigando. Com Deus a gente não faz esse tipo de coisa. Com Deus ou a gente cede, é Ele que manda, Ele que comanda. E é muito bonito a singeleza do animal que soube o seu limite. Ou seja, até quando eu dei para prosseguir meu caminho obedecendo ao Senhor dela, que era o profeta Balaão, ela até deu conta, porque Balaão botou ela para caminhar, botou ela para andar. Só que chegou uma hora que não deu mais, ela simplesmente parou, deitou e tomou uma espancada de novo. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão:
Que te fiz eu para que me espancaste essas 3 vezes? E a pergunta que eu falei no outro vídeo, só que lá no outro vídeo eu não fiz essa leitura de versículo por versículo, lá no outro vídeo eu fiz uma questão mais objetiva para ser mais prático, até porque tem gente que não tem muito tempo a ver vídeos mais longos, né? Era: Deus usou a jumenta de Balaão como usa os profetas hoje? Pelo amor de Deus, irmão, é difícil entender isso aqui dentro do contexto? Olha o contexto que o texto diz. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão. Os irmãos levantam na igreja para profetizar e assim diz o Senhor. Ou seja, eles estão falando em nome do Senhor. O que a jumenta está falando não é no nome do Senhor, não, irmãos. É baixaria, é forçação de barra uma coisa dessa. Eu acho que uma pessoa com o mínimo de escolaridade já dá para compreender que um texto está dizendo que tem sim um milagre acontecendo. Animal não fala. E o Senhor vai dar à jumenta o direito à fala. Ou seja, vai abrir a boca dela. É um milagre sim. Mas é Deus que está falando na boca dela? A paciência, gente. Não tem isso no texto, não. Se você está vendo esse tipo de coisa é porque você virou cego que não quer ver. Né? Como diz a história, o pior cego é aquele que não quer ver, porque o texto está dizendo, versículo 28 do capítulo 22 do livro de Números: então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual quer dizer, ou seja, então a jumenta disse a Balaão. E olha o que a jumenta está falando. Vê se Deus fala esse tipo de coisa, gente. Que te fiz eu para que me espancasse essas 3 vezes? É Deus que está sendo espancado? Não tem sentido uma coisa dessa. Acho que um mínimo aqui de raciocínio já dá para compreender o texto, né? E aí eu dei risada mesmo e o pessoal ficou bravo. Ficou bravo e vai ficar mais ainda, porque esse ano eu vou apertar. Ninguém vai mudar a minha identidade. Eu sou submisso só ao Senhor. Eu não me abaixo para ninguém, só para Ele. Só para o Senhor. E quem vem no nome do Senhor, eu respeito. Fora isso, meu filho, você pode falar o que você quiser. Aqui na sua igreja, que você até pisa na goela do seu pastor, achando que manda e desmanda. Essas igrejas que é governada por família, coitado do pastor fica na mão desse povo. Que não, meu filho, que nos meus vídeos eu vou fazer o que eu quiser. Aquilo que o Senhor inspirar o meu coração, que eu estou fazendo. Se você gostar, bem. Se não gostar, meu filho, dá linha, sai fora. Ninguém é obrigado a ficar curtindo vídeo dos outros, não. Agora, se está contribuindo com a sua vida, se você quer aprender, né? Se quer sair dessas meninices, porque meninice não é só essas papagaiadas que a gente faz por aí, não. Compreender a Bíblia de forma equivocada é a maior meninice. É a mãe de todas as meninices, aliás, vamos dizer assim. E vamos ler o texto. Isso aqui não precisa nem estar ensinando, é só ler o texto. Mas o problema é que a gente não quer ler o texto. O povo está vivendo de opinião. Ah, mas fulano disse que é, e daí? A minha fé não é professada em fulano, a minha fé é professada na palavra. Na palavra. Abra a palavra e vai ler a palavra. A qual disse a Balaão: que te fiz eu para que me espancasse essas 3 vezes? Versículo 29. Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim. Tomara que tivesse uma espada na mão, porque eu te mataria agora. 30. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre sua face. Diante do anjo do Senhor e a sua espada desembainhada, a gente não mantém nada de pé, a gente se curva, a gente prostra, todo entendimento cai por terra quando a espada desembainhada do Senhor manifesta em suas mãos. Espada aqui está falando de palavra. Não vem com opinião não, gente. Ah, mas eu não concordo. Ah, mas eu concordo. E daí, meu filho, com o que você está pensando ou você está deixando de pensar? Se a palavra disse, quem é que vai desdizer? Quem é que vai revogar? Assim diz o Senhor, ponto. Não tem mais nada depois disso não, querido. Humildade é compreender, em primeiro momento, a Bíblia do jeito que ela é. Não da Bíblia não, do jeito que eu quero achar. Isso é vaidade. E tem gente tão vaidosa no nosso meio que até a Sagrada Escritura deve ser interpretada da bela maneira que ele acha que tem que ser.
Ou seja, não é mais a palavra que fala com ele, é o ego dele que usa a escritura pelo jeito que ele bem quer. E eu vou insistir, você pode fazer o que você quiser dentro da sua igreja, mas nesse canal quem manda sou eu. E o que o Senhor inspirar no meu coração, assim diz o Senhor, gosto, não gosto, gosto. Eu sei que agora eu vou receber um monte de dislike aqui, um monte de gente vai começar a dar linha, porque a nossa igreja está fresca mesmo. É um monte de crente afrescalhado, que não aguenta ouvir a palavra da verdade, está com seus egos tão emputecidos, aquele tranhão todo, aquele peitoral todo, se achando alguma coisa. Meu querido, humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, que no seu devido tempo Ele nos exaltará. A Bíblia diz que o Senhor exalta o humilde, mas aplaca o exaltado. Não queira vivenciar o aplacar de Deus, se rebaixa. Era para Balaão estar desconfiando há muito tempo. Epa, tem uma coisa errada. Eu conheço eu convivo com essa jumenta, ela está com um comportamento fora do padrão. Mas tem gente que é assim, tem que ver uma coisa extrema para ceder. Tem que o céu rachar no meio para ele ceder. Vamos continuar a leitura. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Nós estamos no versículo 32. Eis que eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Pois a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não se desviara diante de mim, na verdade eu agora te mataria. A ela deixaria com vida. É tremenda essa palavra. Horrenda coisa é ter o nosso Deus, o Deus vivo, como adversário. Horrenda coisa. Ai daquele que cai na mão do Senhor. Versículo 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor. Versículo 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estava neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Ou seja, se realmente o meu caminho, se realmente o caminho que eu estou prosseguindo, certamente aquilo que eu estou fazendo é contrário aos teus olhares, agora que eu vi o Senhor, eu vou me retornar. Eu vou converter o meu caminho. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti falarás. Então Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Vamos ficar só o 35. Compreendeu, querido? Deus não está usando a jumenta de Balaão como usa os irmãos na igreja? Essa era a questão do vídeo. Assim diz o Senhor. Os irmãos levantam profetizando na igreja, interpretando línguas. Eu amo essas coisas. Acho lindo quando Deus manifesta esses dons em nosso meio. É graça, verdadeiramente graça, manifesta aos nossos corações. Mas aqui no contexto, Deus não está usando jumenta como usa os seus vasos. Primeiro porque Deus está se manifestando como adversário. E inclusive a jumenta seria poupada. Mas se a jumenta não tivesse feito o que ela fez, a vida de Balaão já teria se ido. Porque ele estava num caminho que Deus não se agradava dele. Quando ele vê os anjos do Senhor com a espada desembainhada, ele cede. Se o meu caminho não está te agradando, então converter-me-ei. Converta-se ao Senhor hoje. Joga por terra o seu entendimento. Joga por terra aquilo que você acha, os nossos achismos, nossas vaidades, as nossas propulsões de orgulho. Sai disso, meu querido. Inclina a sua mente e o seu coração agora ao assim diz o Senhor. Entrega o teu caminho na mão do Senhor e Ele fará. Coloca a tua vida, Senhor, está na tua mão. Exerça o seu senhorio sobre o meu viver. E eu tenho certeza que muita coisa vai mudar no seu viver. Eu tenho certeza que a sua casa vai ser transformada, o departamento da sua igreja vai ser transformado. Porque aí você não estará mais operando do jeito que você quer, mas do jeito que Ele quer fazer na sua vida. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa te dar um 2019 de conversão ao caminho que Ele quer. E não ao caminho que Ele se opõe como adversário a nós. Porque tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus,
imediatamente o Senhor se oporá a nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Fica com Deus.